Vamos resolver essa questão número 13, que trata sobre o compromisso de Brasília. São vários os movimentos e as tentativas de conscientização da classe política brasileira no sentido da criação de uma política pública de preservação e proteção dos monumentos, à cultura tradicional e à natureza. Na década de 70 do século XX, houve o primeiro encontro de governadores de estado, secretários estaduais da área cultural, prefeitos e representantes de instituições culturais que firmaram um acordo denominado Compromisso de Brasília. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Para remediar a carência de mão de obra especializada, é indispensável a criação de novos cursos que formem arquitetos, restauradores, conservadores, museólogos e outros profissionais especialistas em preservação. Essa responsabilidade passa a ser assumida pela União e pelos estados e municípios. Então, essa é a resposta correta, que aqui no documento que trata sobre o compromisso de Brasília, nós podemos encontrar a resposta aqui. Para remediar a carência de mão de obra especializada nos níveis superiores, médio e artesanal, é indispensável criar cursos visando a formação de arquitetos restauradores, conservadores de pintura, escultura e documentos, arquivologistas e museólogos de diferentes especialidades, orientados pelo DEPAN e pelo Arquivo Nacional, os cursos de nível superior. Não só a União, mas também os estados e municípios se dispõem a manter os demais cursos, devidamente estruturados, segundo a orientação geral da DEPAN, atendidas às peculiaridades regionais. Então, é União, estados e municípios para atender cursos, né? Visando a formação de cursos de arquitetos restauradores. Então, esse é o item correto, a letra A. Esse evento não envolveu as autoridades eclesiásticas, nem tampouco as militares que têm sob sua posse ou guarda obras, equipamentos, documentos e imóveis de valor histórico. Nesse sentido, não contemplou a necessidade de entrosamento dos órgãos públicos com estas autoridades. Bem, se formos ver aqui no material, nós podemos encontrar o seguinte, que incentivar, avaliação. Pronto, aqui nós temos a resposta. Há, outro sim, necessidade premente do entrosamento com a hierarquia eclesiástica e superiores de ordem religiosas e confrarias, para que todas as obras que venham a efetuar em imóveis de valor histórico ou artístico de sua posse, guarda ou serventia, sejam precedidas da audiência dos órgãos responsáveis pela proteção dos monumentos nas diversas regiões do país. Que a mesma cautela prevista no item anterior seja tomada junto às autoridades militares em relação aos antigos fortes, instalações e equipamentos castrenses para sua conveniência e preservação. Então temos sim entrosamento entre a hierarquia eclesiástica e autoridades militares. Item B, incorreto. Item C. Tornou-se obrigatória a inclusão nos currículos escolares de nível fundamental, médio e superior as matérias que tratem da preservação do acervo histórico e artístico, das riquezas naturais e da cultura popular. Bem, vamos no material. Então, nós temos aqui que deverão ser incluídas nos currículos escolares de nível primário, médio e superior matérias que versem o conhecimento e a preservação do acervo histórico e artístico, das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das riquezas naturais e da cultura popular. Eu acredito que o item deve estar incorreto, provavelmente por estar incompleto, né? Aqui ele falou em fundamental, médio e superior. Ele fala que tratem da preservação do acervo histórico e artístico, das riquezas naturais e da cultura popular. Então, falou de 3 itens: preservação do acervo histórico e artístico, das riquezas naturais e da cultura popular. Enquanto que aqui que versem o conhecimento e a preservação do acervo histórico e artístico,
das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das riquezas naturais e da cultura popular. Então, aqui está mais completo, né, no material. Talvez esteja errado porque esteja incompleto. Porque em relação aos níveis escolares é fundamental, médio e superior. E aqui nós temos nível médio, nível primário, médio e superior. Não sei se o problema também seja esse primário, ou se é aqui primário e aqui ser fundamental. Talvez seja essa outra possibilidade de erro, né? Bem, letra D. Caberá exclusivamente às universidades federais instaladas em cada estado da federação buscarem entrosamento com as bibliotecas e os arquivos públicos no sentido de incentivar a pesquisa quanto à melhor elucidação do passado. Bem, aqui, se nós formos no material, nós encontramos o seguinte: caberá às universidades. Não fala que são universidades federais, que são exclusivamente universidades federais. Então aqui pode ser universidade federal ou estadual, né? Então, caberá às universidades o entrosamento com bibliotecas e arquivos públicos nacionais, estaduais, municipais, bem assim os arquivos eclesiásticos e de instituições de alta cultura, no sentido de incentivar a pesquisa quanto à melhor elucidação do passado e a avaliação de inventários dos bens regionais cuja defesa se propugna. Então, item incorreto. Letra E. No plano de proteção à natureza, recomenda-se que as entidades e instituições proprietárias dos terrenos, em articulação com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, implantem territórios definitivos de parques e áreas preservadas. Implantem territórios definitivos de parques e áreas preservadas. Se nós formos no material, nós vamos encontrar o seguinte: no plano da proteção da natureza, recomenda-se a criação de serviços estaduais, em articulação com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e bem assim que os estados e municípios secundem um esforço pelo mesmo instituto empreendido para a implantação territorial definida dos parques nacionais. Então, está um pouco diferente os dois pontos, né? Aqui se trata de implantação de territórios definitivos de parques e áreas preservadas, enquanto que no material nós temos implantação territorial definida dos parques nacionais. Então, eu acredito que esse seja o erro.